Hoje à noite vai ser o Yurtzeit do Aharon HaKohen, irmão de Moshe. Só tempo. Passou rápido, né? Passou rápido. Você lembra, né? Fazer o quê? Começamos bem. E é o único Yurtzeit escrito na Torá textualmente. A data do falecimento de alguém em todo o Tanar é a única pessoa de todo o Tanar que a Torá conta para gente que dia ele faleceu. Então, já um motivo importante para a gente dar atenção a essa data. Tem muitos outros que a gente sabe, mas por tradição, não que está explicitamente no Tanar. E a Parashá que conta justamente o falecimento dele foi a Parashá que a gente leu nesse Shabat que passou, porque esse Shabat sempre coincide com as 3 semanas. Então, uma das explicações por que a Torá conta claramente a data, porque Aharon HaKohen era famoso por ser o homem que ele propagava, ele ia atrás de fazer as pazes. Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot Mekarvah na Torá, a gente leu no Pirkei Avot essa semana, ele amava a paz, corria atrás da paz, amava as criaturas e aproximava elas da Torá. Então, condiz muito bem com a época que a gente está, que são as 3 semanas, especialmente depois da destruição do segundo templo, que ele foi destruído pela falta de amor ao próximo, assim chamado ódio gratuito. Então, Aharon HaKohen, como Deus ele já antecipa o remédio antes do problema, então Aharon HaKohen faleceu nesse momento para dar para a gente um incentivo a mais nesse sentido. Então, o que acontece? Nesse Shabat que passou, eu fiz uma análise interessante, eu acredito que foi interessante, vocês me dizem se for interessante, mas Aharon ele era muito famoso. E a Torá conta para a gente que quando ele faleceu, todos choraram, homens, mulheres e crianças. Já Moshe, está escrito, o povo chorou. E aí vem o comentário, o Rashi traz, em nome do Pirkei de Rabbi Eliezer, no Midrash, que todo mundo chorou porque justamente ele era o homem que propagava a paz, ele trazia a paz entre as pessoas, entre marido e mulher. Já Moshe, ele era o homem da verdade. E a verdade move montanhas. Ou seja, queira ou não queira, essa é a lei, e eu não estou aqui para fazer mediação. O Aharon, ele era realmente o verdadeiro mediador. Então, a minha primeira pergunta é, primeiro, Aharon ele é muito famoso por isso, ele é o protótipo disso, mas não consta na Torá essas histórias, que ele fazia a paz, não consta. Nenhum momento a Torá conta para a gente desses episódios que ele fazia a paz entre as pessoas. Por quê? Por que a gente espera o Midrash, a tradição oral, contar para a gente? E segundo, o Midrash, o que ele conta para a gente? Ele conta uma história que é muito famosa. As pessoas costumam repetir ela bastante. Como que ele fazia a paz entre as pessoas? Então ele fala, olha, ele chegava para uma pessoa e ele falava, olha, o teu amigo, que já não é mais amigo, ele está muito arrependido do que ele fez. Só que ele está com vergonha de vir falar com você. Ele está muito chateado, mas ele não tem coragem. E ele vinha e contava essa história para o outro cara. E aí eles se encontravam e faziam as pazes. Bom, eu lembro quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos de idade, a gente estava num hotel assim, aqueles hotéis fechados, caché, e eu tive uma briga com alguém dentro da piscina. O cara era mais forte que eu, estava muito, afogou, deu uns socos, e aí chegou alguém e separou a gente. Bom, separou ele de mim, né? Para mim... E aí passou alguns minutos, aquele cara que separou falou, olha, eu conversei com outro, e ele está muito arrependido do que ele fez. E só que ele não tem... Eu falei, para com essa história de Aharon HaKohen, que eu já aprendi eu já fui na escola, não vem com história, o cara está arrependido coisa nenhuma, ele me bateu, está com raiva e eu estou com raiva dele. Então, a minha pergunta é, imagina quando o Aharon ele chegava. Imagina o Aharon ele chegava, chegou esse cara, lá vem ele com as histórias. Lá vem ele querendo resolver. Para com isso aí, não vem resolver problema, você não se mete ou não foi chamado. Mas pelo jeito, essa historinha dava certo. Será que ele contava a mesma história para todo mundo? Será que pegava, colava toda vez essa mesma história? Essa é a pergunta que esse ano, quando estava repassando essa... Exatamente, está escrito todos choraram. Se todos choraram, quer dizer, quem não tem mishpucha? Quem não tem discussão? Quem não tem briga? Tá certo? Então, todo mundo, de um jeito ou de outro, passou por uma situação parecida. E, afinal, todos choraram, todos viram a grandeza dele. Será que essa história colava com todo mundo? Depende de quem está recebendo a informação, não é de quem passa, né?
Você pode passar o que você quiser, depende com a recepção. Você vai Depende recepcionar isso. como você vai aceitar. Eu Olha diria, só. se esse homem ele é famoso por trazer a paz, ele é famoso por querer fazer média com todo mundo, colocar panos quentes, se eu estou com raiva de alguém, eu vou falar, agradeço muito a sua tentativa, eu estou querendo brigar com ele, eu quero discutir com ele, eu quero resolver meu problema com ele, e resolver, digamos, se ele me deve, se for, e eu não quero saber de ficar fazendo média. Essa é a minha pergunta. Alguém? No Uruguai você mandava na padrinha. Hã? Ó, então, muito bom. Então, com certeza o jeito, o tom da voz que ele falava, o jeito que ele falava era muito além de simplesmente contar essa mesma historinha para todo mundo. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que quando a gente quer trazer a paz, a linguagem que o Pirkei Avot ele diz, Ohev Shalom, alguém que ama a paz, não que ama ser o apaziguador. Às vezes a gente quer levantar a bandeira branca falando, ó, eu fui aquele país que consegui intermediar entre os outros e dois inimigos. Eu também odeio os dois, mas tudo bem, mas eu preciso levantar a bandeira para mostrar para todo mundo que eu sou o homem da paz. Então você não ama a paz, você ama você mesmo. O Aaron, ele genuinamente, sinceramente, ele amava a paz. Coisa que é difícil, por quê? Quando tem uma briga, surge um problema, todo mundo quer ver, todo mundo não. Normalmente o instinto humano quer ver o circo pegar fogo. Muito mais legal. Você tem o que contar, é legal, você torce para um, você torce para o outro, você toma partidos, tem o que discutir, e aconteceu isso e aquilo. A paz é meio monótona. Está tudo em paz, está tudo tranquilo. E como está? Está tudo bem. Não tem muita graça. Mas mesmo assim, o Aaron ele preferia a monotonia da paz do que a briga, que eventualmente é muito mais empolgante, etc. Mas o que ele fazia? Então, primeira coisa, os nossos sábios fazem a seguinte pergunta. Peraí, Moshe não era um homem de paz? Ele é bravo? Poxa, ele teve muita paciência. Quando o povo pecou inúmeras vezes, ele foi lá e pediu para Deus, aceita. Negociou com Hashem, claro. Mas por que ele não foi identificado como homem da paz? Então, sim, mas ele era conhecido como homem da... Moshe, ele representa a Torá, o homem que trouxe para a gente a Torá. E a Torá diz Emet, verdade. Então, Às vezes a verdade machuca. A verdade machuca, exatamente. Então, se alguém fala para você, olha, você me deve 100, eu não devo nada. Tá bom, então paga 50. Você resolveu alguma coisa? Advogado, doutor? Você deixou os dois tristes. O cara me devia 100, continua me devendo 100. Tá bom, pagou um pouco. O outro fala, não devia nada, tive que pagar 50. Então, você conseguiu deixar os dois tristes. Você resolveu o problema, mas você não resolveu. No pensamento de Moshe, ou deve ou não deve. Não tem uma história pela metade. Certo? Eu estou usando o exemplo do dinheiro que é mais fácil a gente identificar. Mas em qualquer outro tipo de disputa, ou é ou não é. E Moshe Rabbeinu, ele ia até o final, até a última consequência. A linguagem é Ikov Adin Etahar. A lei vai fazer a montanha se dobrar. Tem uma montanha na minha frente. Essa é a lei, sai da frente a montanha. Essa lei vai permanecer. Essa é a verdade e vamos com ela até o final. Doa o que doer, machuque quem se machucar. Essa é a lei e está acabado. Não que ele não amasse as pessoas, mas ele buscava a verdade. Então, por mais que ele era Moshe Rabbeinu, e quando ficaram sabendo que ele ia falecer, ficaram muito chateados, etc., tinham um amor por ele, mas o Aaron, ele tinha uma outra filosofia. E a filosofia está baseada no Midrash, que o Teilim fala para a gente, Chesed ve'emet nifgashu. A bondade e a verdade se encontraram. Você buscando a verdade, sim, você, de qualquer maneira, pode flexibilizar, né? Você conhecendo a verdade, ser justo, mas você pode depois flexibilizar para tornar a coisa mais... Então, só que esses dois irmãos, acho que eles eram extremistas. Um se identificava muito com a Emet, e o Aaron não tinha, pelo jeito não. E Aaron, ele era o flexível. O que significa flexível? Então, o Midrash diz para a gente em relação à verdade e à bondade, que Deus, quando foi criar o mundo, ele foi se consultar. Vale a pena mesmo criar esse mundo? Será que vale a pena? Será que vale? Então, ele perguntou para a verdade. Chegou e se consultou com a senhora verdade. Senhora verdade. Acho que é feminina, né? Você acha que vale a pena eu criar esse mundo? Criar o ser humano? Aqui. O ser humano está cheio de mentira. Você vai criar ele? Bom, aí Deus vai lá e pergunta para a bondade. Será que vale a pena eu criar o mundo? Oh, claro.
Nesse mundo, uma vez que existe a falta, existe a oportunidade de se praticar a doação, a bondade. O mundo foi criado de uma forma onde sempre alguém tem algo que o outro não tem, em todos os aspectos. E então, ele foi criado nessa dinâmica de dar. Então, Hesed falou para Hashem, claro que vale a pena criar o mundo. E Hashem pegou a verdade, então, afundou ela na terra, tipo, cala a tua boca, estou criando o mundo, queira ou não queira. E aí depois ele diz, Emet me'eretz titzmach, a verdade da terra vai brotar. O que significa isso? Primeiro, Deus foi lá e afundou a verdade, mas dando a entender, aparentemente, que, tchau, não quero saber da verdade, quero fazer a bondade. Mas é óbvio que a gente precisa da verdade, é um pilar para que o mundo possa existir. Então, quando ele diz que Deus afogou, quer dizer, enterrou ela, não é enterrar no sentido que você enterrou e fica lá. Enterrou com uma semente que você enterra, agora você fica quietinha. Algum momento você vai brotar e você vai poder dar frutos. Essa é a passagem. Então, o Moshe representava a verdade e o Aaron representava essa bondade. Como que ele fazia isso? Então, a verdade é que o Talmud diz que existem situações que você pode omitir. Mentira branca, vamos chamar assim, mentirinha. E o caso principal, onde isso se trata, é para trazer as pazes. Para você trazer as pazes, ele podia contar uma história que não aconteceu. Ele falava, olha, fulano está chateado. Não está, sei que não está. Ele está totalmente orgulhoso e fechado no pensamento dele. E ele contava essa história. E para trazer a paz, pode fazer isso. É permitido. Não só entre parente moral? Não. Paz, trazer a paz, promover a paz. Mentira piedosa? Ok, tá bom. Agora, vamos tentar imaginar como funcionava isso na prática. Chegava dois caras, brigaram. Então vamos pegar dois adultos. Qual é a diferença quando dois adultos brigam ou duas crianças brigam? Você que tem criança pequena. Quanto tempo dura quando eles têm uma briga? Quanto tempo eles vão ficar sem se falar? Nada, certo? Então, uma criança pode brigar, bater, pode ser, Deus nos livre, muito cruel uma com a outra, mas um segundo depois já estão se conversando. Dois adultos brigam, não precisou levantar a mão nem nada. Um deu um olhar que o outro não gostou. 50 anos depois, não convida no casamento do neto. Infelizmente, pode acontecer. Por quê? Porque o adulto ele opta por ter a razão. E a criança opta em ser feliz. Essa é a diferença. O que quer dizer ser feliz? Então, vamos ver. Se a tua disputa é, vamos supor, por um brinquedo, ou por um adulto, uma quantia de dinheiro. Então, a criança fala, bom, resolveu, consegui o brinquedo que eu queria, ou a mamãe falou que eu não vou ganhar o brinquedo, chorei, esperneei e não ganhei, pronto, vamos continuar a vida, porque a vida continua, tem outras coisas para a gente se preocupar. Aquele brinquedo já não é mais o tema. Para o adulto, na hora que o cara fala, por exemplo, não vou pagar, ou vou pagar daqui 10 anos, está nervoso com ele, ou ele fala, não devo, acabou, morreu o assunto. O teu problema não é mais o dinheiro, você não tem esperança nenhuma de receber, vamos supor, o dinheiro. Mas você está com aquilo no teu coração pesando, eu tenho a razão. E o cara está errado, ele está me negando, e é mentira, eu tenho a razão. Você quer ficar com a razão, já nem lembra mais qual foi o motivo da briga. Se eu te perguntar, você nem lembra como aconteceu, você só sabe que eu estou certo e o outro está errado. E se eu for falar com ele, eu vou estar mostrando que ele tem razão. Eu não quero de jeito nenhum dar razão para ele. Concordam que esse é o... Assim funciona a maioria das brigas? A mulher te dá tudo, menos a razão. Tá certo? Você não concorda? Você achou que não dava nada? Em paz. Em paz? Menos paz? Não. Certo? Não só a mulher. O marido é a mesma coisa. Para você dar razão para o outro, eu acho que a mulher até tem mais facilidade de dar razão para o homem do que o homem dá para a mulher. O nosso ego nos impede da gente realmente dar a razão para o outro. Mesmo que até concorde no fundo, mas eu não vou falar para ele, você tem razão. É muito difícil. Tá certo? Agora, então, vamos imaginar o que o Aaron fazia. O Aaron chegava para dois adultos que talvez nem sabiam mais o que brigar. Por quê? É o motivo da briga. Se tinha como resolver, então vai para Moshe. Moshe tinha o tribunal, ele tinha lá os juízes. Hashem colocou todo lá com a ideia de troca, toda uma estrutura, como eles poderiam se resolver. Então, a questão monetária, a questão, o objeto da briga já estava resolvido. Eles tinham como resolver, eles tinham a quem recorrer. Mas tudo bem, mas os dois podem sair de lá chateados. Mesmo que, eventualmente, Moshe Rabbeinu fez um meio termo.
Pode ser que ele fez meio termo, mas os dois saíram chateados. Poxa, aquele 50 que ele não me pagou, ou aquele 50 que ele me fez pagar que eu não devia. Então, o que você faz? Então, você fica nervoso ainda que a razão ainda, o outro acha que tem razão. Você ganhou os 50, certo? Tinha um cara que tinha uma dívida de R$50 para o amigo dele. E ele cobrava, ele não pagava, cobrava, ele não pagava. Cobrou. Depois de 3 anos, ele aparece, está aqui, teus R$50. Eu não quero. Eu, por quê? Por R$50 não vale a pena eu mudar minha opinião sobre você. Então, esse é o adulto. Ele não quer os R$50. Ele quer continuar achando que ele tem razão e o outro é devedor. O que o Aaron ele fazia? Então, quando você tem dois caras que eles estão fechados no seu ego, fechados, somos nós, não estou falando de alguém, estou falando somos cada um de nós. Quando a gente está fechado na nossa opinião e no nosso ego, que não permite a gente enxergar nada de outra forma, como eu vou conseguir colocar ele e conciliar ele com outra pessoa? Não dá. São inimigos. O que o Aaron fazia? Ele omitia, ele mudava. O que ele falava? Olha, sabe o quê? Eu conversei com outro, ele sabe que você tem razão. Ele já falou para mim, ele sabe que você tem razão. Ele sabe. Só que, vou te dizer uma coisa, não é fácil para o ego humano ele chegar e falar para você, olha, desculpa, você tem razão. Ele não consegue. Ah, ele sabe que eu tenho razão? Deixa comigo. Quando eu encontrar ele, eu vou fazer ele falar para mim que eu tenho razão. Não se preocupa. Agora, deixa comigo. Para mim tá fácil. E ele chegava e contava a mesma história para quem? Para o fulano. Quando os dois se encontravam, os dois já achavam, ele já sabe que eu tenho razão. Ele já sabe, então já abaixou aquela ansiedade, aquele medo, aquele ego, já abaixou. O problema técnico já foi resolvido faz tempo. Na hora que abaixou os egos, eles se encontram. E aí, como está a vida? Quanto foi o jogo? A vida continua. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer. Usando a inteligência. Primeira coisa, tem que ser como Aaron. Alguém que não quer ser o apaziguador, alguém que quer levantar a bandeira branca. Você realmente está interessado em trazer a paz e não tomar partidos e não você ser o partido de levantar a bandeira. Você quer de forma genuína. E você conversa com cada um. E você dá razão para ele, entre aspas. Pelo menos, hoje a gente fala empatia, né? Poxa, eu estou entendendo o que você está passando. Não deve ser fácil, certo? Se você ainda tem essa habilidade, não sei se a gente consegue, do Aaron, e manipular de tal forma aonde o cara vai realmente se iludir que ele tem a razão, ótimo. Você precisa fazer com os dois lados, né? Não adianta só um dos lados. E aí, quando eles se encontram, Bezrat Hashem, depois me conta se deu certo. Espero que não precisa. Mas eu acredito que assim, é uma maneira mais profunda da gente entender essa historinha que a gente ouviu várias vezes. Não é simplesmente, ele está arrependido, ele está chateado. Não, ele já te deu a razão. A hora que você falou, já te deu a razão, acabou. Resolveu o problema. Mais um detalhe só para concluir. O Aaron, ele aproximava as pessoas entre si e aproximava as pessoas para Deus. Como que ele aproximava as pessoas para Deus? Então, ele, na verdade, está escrito no Midrash, o mesmo Midrash traz que ele se aproximava muito das pessoas, se tornava um grande amigo das pessoas. E quando alguém estava prestes a fazer algo errado, falava, uau, imagina se amanhã eu encontrar o Aaron. Eu não vou ter cara de olhar para ele. E assim, ele fazia com que as pessoas elevassem o nível dele. E assim a gente explica uma coisa muito curiosa. No primeiro capítulo do Pirkei Avot, várias Mishnayot dividem conceitos em número 3. Sobre 3 pilares o mundo se sustenta. 3 coisas, etc. Nessa Mishnah, ele fala aparentemente 4 coisas. Seja como os alunos de Hillel, ele diz, seja como os alunos de Aaron, ame a paz, corra atrás da paz, ame as criaturas e aproximem elas da Torá. Parecem ser 4. A explicação é, na verdade, que quando você ama a pessoa, você não precisa ir pescar a pessoa para se aproximar da Torá. Se você já ama a pessoa, ela vai olhar para você e vai se espelhar no teu comportamento. Ele vai se aproximar da Torá, assim como Aaron ele fez. Então não são 4 coisas. Mais 2 detalhes da Mishnah. A linguagem é que ame as criaturas. Por que criaturas? Ame as pessoas. Criatura se refere à pessoa do nível mais baixo possível. Deus nos vive uma pessoa que tem 0 merecimento. Qual que é o único merecimento, qual que é o único mérito que ela tem? O fato dela ter sido criada por Deus. O fato dela ter sido criada por Deus é o único ponto positivo que ela tem. De resto, tudo que cabe a ela, 0. Até essas pessoas, o Aaron conseguia enxergar e falar, olha, você é uma criatura de Hashem, independente de tudo aquilo que você agiu. E o que ele fazia? Aproximava elas da Torá. E aqui vem um ponto importante, que você não aproxima a Torá das pessoas,
e sim você aproxima a Torá, as pessoas para a Torá. Ou seja, você não abre mão dos seus valores para que agrade as pessoas, porque aí deixa de ser Torá. Você, com o seu amor, você vai conseguir mostrar para as pessoas aquilo que Moshe era, Moshe Emet, Torá Emet. Você tem essa habilidade, mas não que algum dia Aaron abria mão dos conceitos dele. E só para deixar claro, quando você fala, você tem razão, se o cara foi lá e matou o outro, fala, não, você tem razão, só para fazer as pazes, certeza absoluta que o Aaron, ele não abria mão dos conceitos absolutos que a Torá transmite para a gente, dos valores. Então, não ia dar razão para o cara que falou uma coisa absolutamente errada. Era mais uma questão de ego que ele tinha que resolver. Ele meio que ajudava a pessoa a abaixar o ego dele. Mas nunca que o Aaron ele vai ser aquele conciliador, como às vezes as pessoas tendem a pensar. Aaron deixava tudo. Aaron é aquele cara que eu consigo negociar com ele e enrolar ele. De bobo ele não tinha nada, tá certo? Ele era o irmão de Moshe, ele tinha o papel mais importante dentro do povo, no serviço do santuário, que ele era o Kohen Gadol. Por que não consta na Torá? Perguntei no início, por que essa história não está na Torá, está só na tradição? Duas possibilidades. Uma possibilidade, ele não queria aparecer na Torá. Ele não queria ser o homem que apazigua. Ele está aqui para fazer as pazes. Aliás, se a Torá contar para todo mundo, esse é o homem que traz as pazes, opa, fica longe, não quero as pazes. Tá certo? Eu não quero. Agora eu não estou afim de fazer as pazes. Agora eu quero brigar e eu quero realmente sentir a minha dor, a minha raiva pelo outro. Então, talvez essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o mero fato que ele era o Kohen Gadol representa justamente isso. O protótipo e o primeiro Kohen Gadol foi Aaron. O Kohen, ele tem a mitzvah de o quê? De abençoar o povo. Qual que é a brachá que a gente fala? Ve'asem lecha shalom, trazer a paz. Aquele abrahá que os Kohanim fazem antes de começar a bênção, eles falam que nos ordenou a abençoar o povo de Israel com amor. Abençoar sentindo amor e abençoar para que as pessoas tenham amor entre si. Então, ele era o protótipo de amor. E apesar da sua grandeza espiritual, e apesar da sua proximidade de Deus, ele poder entrar no lugar mais sagrado, ele abria a mão de seus afazeres para poder lidar com as briguinhas, as besteiras nossas do dia a dia, ele se dava o trabalho disso. E por isso todo mundo chorou, que via a grandeza dele, e ele abria a mão de todos os seus afazeres. Eu contei no Shabbat, só para concluir, havia última. Eu tenho o risco de ficar e gostar e acabar não querendo ir embora. Depois, se brigar com a esposa, me avisa. Eu sou Cohen, quem sabe... Vai apaziguar. Então, o Rabino sabe ele é Cohen que tá também. errado, o Rabino sabe que está errado. Ele sabe que está errado, mas... Então, há um rabino chamado Zelig Braverman, rabino em Israel. A história que conta é a seguinte: uma vez chegou para ele um aluno dele da Yeshiva, falou, rabino, eu estou com um problema sério. Infelizmente, esse aluno era cego. E ele falou para o professor, olha, casei, minha esposa é muito bondosa, sempre me ajudou, sempre fez tudo, mas agora ela realmente anda reclamando bastante, e com razão, porque eu não consigo ajudar na casa o que eu preciso. E ela, coitada, assume tudo. E ela tá reclamando bastante, tá gerando muito conflito. O rabino deu para ele uma brachá. Só que o rabino entendeu que brachá não é suficiente, tem que agir. E o que aconteceu? Passou um tempo. E o homem voltou para o rabino e falou, rabino, tua brachá funcionou. A da minha esposa, está tudo certo em casa. Depois foram ver o que acontecia. Na hora que a esposa saía de casa para levar as crianças para a escola, o marido ia para a yeshiva estudar, esse rabino, ia para a casa do cara. Entrava lá na casa, não sei se estava aberto, ele sabia a senha, lavava a louça, fazia as camas, dava uma limpada, e a esposa chegava, estava tudo limpo. O cara chegava em casa, nem percebia a diferença, porque... né? Não enxergava, e assim as coisas deram certas. Então, esse é o Aaron Cohen. Bom dia. Bom dia.